Você sabia que consumir isso junto com alho pode, na verdade, prejudicar a sua saúde? Mesmo o alho, conhecido por ser saudável, tem alimentos com os quais combina muito bem e outros com os quais simplesmente não funciona. Até o alho de boa qualidade precisa ser consumido da maneira correta para realmente trazer benefícios ao seu corpo. Quando ele é consumido junto com alimentos que não fazem bem, o efeito pode ser exatamente o contrário e acabar afetando a sua saúde. Foi por isso que preparamos este conteúdo. Para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, vou explicar quais são os 3 piores alimentos para consumir junto com alho e também quais são os 3 melhores. Além disso, vamos apresentar um método impressionante descoberto pelo Instituto Nacional do Câncer, que pode reduzir pela metade a ocorrência de doenças. Hoje, vamos revelar absolutamente tudo. Olá, aqui é o seu Dr. Cocou da Saúde. Tem alguém aí que ainda não se inscreveu no canal? Então, aproveita agora, clica em inscrever-se e deixa seu like. Compartilha também com as pessoas que você ama e apresenta o Dr. Cocou da Saúde para todo mundo. A gente vai continuar trazendo só as melhores informações para cuidar da sua saúde. Ultimamente, o câncer tem afetado 1 em cada 3 pessoas no nosso país e virou uma das doenças mais comuns no mundo inteiro. E o protagonista de hoje é ele mesmo, o alho. Esse alimento foi escolhido pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos como o número 1 entre os 40 principais alimentos anti-câncer. Existe até um ditado antigo que diz: uma mesa com alho é melhor do que uma farmácia, para mostrar como o alho faz bem para o corpo. E realmente, o alho é um alimento poderoso. Ele ajuda a prevenir pressão alta, colesterol elevado e arteriosclerose, sendo um ótimo purificador do sangue, para evitar doenças cardiovasculares e cerebrais, que estão entre as principais causas de morte. Mas, pessoal, sabiam que até esse alho super saudável pode prejudicar a saúde dependendo do que você come junto? Então agora, vamos descobrir quais são os 3 piores alimentos para combinar com o alho e também os 3 melhores que formam a dupla perfeita. O primeiro alimento com alho que é o pior para a prevenção de doenças são as conservas de alho. Ficou surpreso? Muita gente consome alho em conserva, alho no vinagre ou extrato de alho fermentado pensando na saúde. Esses métodos realmente tiram o cheiro forte e o ardor do alho, mas preservam seus benefícios, sendo ótimas opções. Quando armazenado dessa forma, o efeito do alho cru se mantém quase intacto e ele fica recheado de compostos sulfurosos que fazem bem para os vasos sanguíneos. O destaque vai para o alho negro, que é o alho fermentado, pois nesse processo ele desenvolve uma nova proteína chamada gama-glutamilcisteína, que turbina o efeito antioxidante e protetor do organismo. Mas agora vem o alerta. Existem pessoas que não deveriam consumir alho em conserva, vinagre ou extratos fermentados, mesmo que pareçam tão saudáveis. Primeiro, quem tem o estômago ou intestino sensível deve ter atenção redobrada. A alicina, que é o composto responsável pelo gosto forte do alho, tem ótima ação protetora, mas durante o processo de fermentação, ela se concentra ainda mais
e pode agredir seriamente o revestimento do estômago. Se você insiste em consumir alimentos picantes e amargos, assim pode acabar agravando quadros de gastrite ou até úlceras. E tem mais. O processo de concentração intensifica também o efeito anticoagulante do alho, parecido com o da varfarina. Isso é especialmente preocupante se você toma remédios para pressão alta, colesterol, aspirina, ou se vai passar por uma cirurgia. Esses medicamentos ajudam a evitar coágulos no sangue. E o alho também faz isso. Se você junta os dois, como extrato concentrado de alho ou alho em conserva com esses medicamentos, seu sangue pode ficar fino demais e ter dificuldade para coagular. E quando o sangue não coagula direito, há risco de sangramentos prolongados e até... Mas não para por aí. Pessoas com diabetes devem evitar ainda mais o alho em conserva, no vinagre ou em forma concentrada. O motivo é simples. Essas versões costumam ser muito adocicadas, o que atrapalha totalmente o controle da glicemia. Mesmo que o sabor forte do alho disfarce, o alho tem, sim, bastante açúcar. E o que acontece quando você consome conservas cheias de açúcar adicionado? O excesso de açúcar no organismo leva à obesidade e aumenta a resistência à insulina. No fim das contas, isso enche o sangue de triglicerídeos pegajosos. Enquanto o alho trabalha para limpar o sangue, o açúcar faz exatamente o oposto. Deixa ele pesado e grudento, anulando todo o benefício. E o açúcar não para por aí. Além de piorar o diabetes, ele também reduz o tamanho do seu cérebro. Níveis altos de glicose encolhem o hipocampo, que é a parte do cérebro ligada à memória. Se acostumar com sabores muito doces destrói os neurônios e é um dos piores caminhos para chegar à demência. Por isso, pare de comer o alho superpoderoso mergulhado no açúcar. Prefira consumir com alimentos saudáveis. Então, o primeiro alimento ideal para combinar com o alho é, surpreendentemente, os vegetais verdes. A alicina presente no alho, que é o que dá aquele gosto picante, não só é ótima para reforçar a imunidade, como também faz muito bem para o cérebro, porque ajuda a regenerar as células nervosas do nosso corpo. Compostos como a alicina, o S-alil e a alicisteína presentes no alho são super eficazes contra problemas como hemorragia cerebral, AVC e doenças neurológicas degenerativas. Além disso, tem ação antioxidante, fortalecem o sistema imunológico e ajudam bastante na recuperação da energia. Só que, apesar de todo esse poder, a picância do alho pode ser um pouco agressiva para o estômago e causar desconforto. E é aí que entram os vegetais verdes. Quando você junta o alho com vegetais como couve, espinafre ou brócolis, forma-se uma combinação perfeita. Os nutrientes, vitaminas e minerais dos vegetais, somados aos antioxidantes do alho, criam uma sinergia nutricional poderosa, além de suavizarem o efeito do alho no estômago, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes. Por isso, a partir de agora, inclua o alho sempre junto com vegetais verdes no seu prato. Em seguida,
O segundo pior alimento para combinar com alho é o pão de alho. Hoje em dia, aquele pão bem passado com molho de manteiga e alho faz o maior sucesso. Mas, apesar do alho ser super saudável, ele perde todo esse poder com maio sumido junto com alimentos ricos em carboidratos, como o pão. A farinha, que é o principal ingrediente do pão, é composta por cerca de 92% de carboidratos e tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que, ao comer pão, sua glicose no sangue sobe rapidamente e é absorvida com muita facilidade pelo corpo, virando gordura e causando ganho de peso. Além disso, esse índice glicêmico elevado faz com que o pâncreas libere insulina em excesso, o que vai direto pro fígado e pode acabar levando a gordura hepática. Mas o problema maior mesmo é o vício. Quando o glúten da farinha entra no corpo, ele é transformado pelas bactérias do intestino em uma substância chamada exorfina, que é altamente viciante. Essa substância gera uma espécie de dependência do trigo e faz a gente comer além da conta. E aí, mesmo que o alho esteja lá no seu prato, fazendo todo o trabalho antioxidante, limpando vasos e combatendo doenças, quando vem acompanhado do pão, tudo isso pode ir por água abaixo e ainda fazer mal. Então, pão com alho, melhor deixar de lado. Mas aí, você pode estar se perguntando: como é que a gente deve comer o alho? Então, em segundo lugar, o melhor alimento para combinar com o alho é a proteína. E, em especial, a combinação entre alho e carne de porco é simplesmente sensacional. A alicina do alho, que dá aquele sabor forte e picante, ajuda a vitamina B, um presente na carne de porco, a ser melhor absorvida pelo nosso corpo. Quando a alicina se junta com a vitamina B1, ela se transforma em alitiamina, uma substância excelente para recuperar a energia, combater o cansaço e ainda fortalecer o organismo contra doenças. Além disso, o composto chamado escordinina, presente no alho, é ótimo para preservar a massa muscular com o passar dos anos. Por isso, a partir de agora, vale muito a pena consumir alho com carne de porco grelhada ou refogada. Mas calma, que não para por aí. Quando a carne de porco é assada ou grelhada, podem surgir substâncias cancerígenas como o benzopireno nas partes queimadas da carne. Só que, quando você consome junto com alho, os efeitos antibacterianos do alho ajudam a eliminar esses compostos tóxicos, expulsar metais pesados do corpo e ainda combater as bactérias que causam intoxicação tornando o prato muito mais seguro e saudável. O alho também tem a capacidade de neutralizar as proteínas da carne, deixando-a mais macia e fácil de digerir, além de eliminar odores desagradáveis. Ou seja, alho e carne de porco não só são deliciosos juntos, como também formam uma dupla perfeita para a sua saúde. O terceiro pior alimento com alho é a famosa lâmina de alho frita, ou seja, os chips de alho. Alguém aí achou que, por o alho ser saudável, fritar ele também seria uma boa ideia? Nada disso.
Apesar de o alho frito ficar crocante e saboroso, os benefícios nutricionais praticamente desaparecem nesse processo. Isso acontece porque, durante a fritura, os nutrientes bons do alho são destruídos, transformando o que era saudável em algo potencialmente prejudicial. E repare, na hora de fritar, normalmente se usa óleo com ponto de fumaça alto, como óleo de milho ou óleo de cozinha, para deixar tudo bem crocante, certo? Só que esses óleos são ricos em ômega 6, que, em excesso, desequilibra os ácidos graxos no nosso corpo e provoca inflamação. E essa inflamação, nos vasos sanguíneos, pode piorar doenças como arteriosclerose, artrite, diabetes e hipertensão, além de trazer muitos outros prejuízos para a sua saúde. E tem mais. Fritar aumenta bastante as calorias e ainda forma gorduras trans. Essas gorduras trans elevam o colesterol ruim, o famoso LDL, e reduzem o colesterol bom, o HDL, favorecendo o surgimento de doenças cardiovasculares. Ou seja, não importa o quanto um alimento seja saudável, se for frito, ele pode virar um inimigo da sua saúde. E o último melhor alimento para combinar com alho é o óleo. Atenção, hein? O Instituto Nacional do Câncer revelou que dá para reduzir pela metade o risco de várias doenças. Estranho ouvir que não é bom fritar, mas sim refogar o alho no óleo. A chave está no tipo de óleo que você usa. O ideal é refogar o alho em óleos ricos em ômega 3, como o azeite de oliva. O alho, que é um verdadeiro superalimento, oferece nutrientes diferentes dependendo da forma como é preparado. Cru, ele fornece a lisina e vitaminas hidrossolúveis como a B e a C. Já quando é aquecido, ativa antioxidantes que ajudam a prevenir o envelhecimento e aumentam bastante a presença de polifenóis e flavonoides. Quando você refoga o alho em óleos como o azeite de oliva, cheios de ômega 3, o efeito é uma sinergia poderosa. Essa combinação ajuda a dissolver coágulos, reduz inflamações no corpo, melhora a memória e a saúde do cérebro e tem efeito real na prevenção da demência. Então, anota essa dica. E para encerrar, um conselho especial para os nossos inscritos. Quanto mais fino o alho for cortado, amassado ou picado, mais a lisina ele libera, o que potencializa sua ação contra doenças. Se for consumir alho cru, mastigue bem devagar e várias vezes. E se for refogar, amasse ou pique o alho para aproveitar ao máximo todos os benefícios. Esse é o verdadeiro segredo da saúde. Já falamos sobre os 3 piores alimentos com alho e também sobre as 3 melhores combinações para proteger a sua saúde. Então vamos recapitular rapidinho. Nunca consuma o alho em forma de conserva, no vinagre ou em extratos concentrados como suco de alho. Prefira comer com folhas verdes e mastigar bem devagar. Por mais saudável que o alho seja, evite consumir em forma de pão de alho. Em vez disso, combine com carnes e nada de comer alho em lâminas fritas ou chips. O ideal é refogar levemente no azeite de oliva. O que achou? Espero que a partir de agora você consiga manter a saúde em dia, aproveitando o alho com os alimentos certos. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Se o vídeo de hoje foi útil para você, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com sua família e amigos queridos. Eu sempre estarei torcendo pela sua saúde e pela sua felicidade.
Quem falou com você foi o Dr. Cocô. Até a próxima e muito obrigado!